Vamos lá então para a classificação. Olha só, sujeito ativo é o militar, sujeito passivo é administração militar, dolo, ok? Ah, professor, mas eu tenho uma culpa implícita? Tem, tá? Nós temos uma culpa implícita, mas não expressa, tá bom? O elemento objetivo, a conduta é deixar de responsabilizar o subordinado ou não podendo deixar de comunicar quem tem a competência para tal, tá? Este crime visa resguardar o que é a moralidade, né, da administração militar, e este crime recai sobre o quê? Sobre a infração não apurada, ok? Vai recair sobre a infração não apurada. O momento consumativo é com a prática da omissão, né? Com a prática da omissão em não responsabilizar quando tem a competência ou não comunicar o superior, não comunicar quem tem a competência para apurar o fato, tá? E a tentativa, ela não é admissível, é um crime omissivo, tá? É um crime formal omissivo, nós não vamos admitir a modalidade tentada, ok? Ou o agente deixa de responsabilizar e já praticou o crime, ou não podendo, ele deixa de comunicar quem tem competência para tal. Neste momento, já praticou o crime de condescendência criminosa, ok? Então, condescender é o mesmo que fazer vistas grossas para um ato infracional, tá? Para uma infração praticada no exercício da função pelo subordinado, tá? Continuando aqui, galerinha, olha só, nós temos, acredito que é o nosso último criminho aqui, último ou penúltimo criminho deste bloco. Não inclusão de nome em lista, ok? E esse crime aqui, ele tem uma particularidade, né? Ele tem uma certa confusão que ele apresenta para nós em relação à modalidade que ele pode ser praticado. Se ele vai ser praticado a título de dolo ou se ele vai ser praticado somente a título de culpa. Por que uma certa confusão, professora? Porque é o seguinte, pela regra do artigo 33, parágrafo único do Código Penal Militar, nós só podemos falar que um tipo penal admite a modalidade culposa quando estiver expressa a modalidade culposa dentro do tipo penal, conforme nós vimos agora há pouco no crime de condescendência criminosa praticado por negligência. Pois bem, acontece que o artigo 322 nós podemos bem classificá-lo como crime doloso, porque ele tem a conduta dolosa, que é por indulgência, e tem a negligência. Então nós colocamos conduta dolosa, né, praticada a título de dolo, enxergando a culpa de maneira implícita na negligência. Agora, esse tipo penal aqui, ele apresenta a conduta do agente que age somente por negligência. Se ele age somente por negligência, como que eu vou colocar dolo aqui? Aqui eu preciso, invariavelmente, atribuir a prática deste crime à culpa. Não tem como eu falar que uma negligência foi intencional. Não é verdade? Porque eu não teria uma negligência. Eu teria ao não fazer uma omissão intencional, né? Porque o que nós entendemos por negligência? É um relapso, é uma desídia, é um deixar de fazer sem intencionalmente desejar aquilo. É eu deixo para depois, né? Ou é um não prestar a devida atenção naquilo que está fazendo. Então, às vezes não é intencional, às vezes o responsável pela delegacia de alistamento militar, ele não está intencionalmente deixando de incluir na lista, tá, o nome de algum cidadão. Não, por negligência, às vezes ele não prestou atenção e por não prestar a devida atenção, ele não incluiu este nome na lista. Então ele foi o quê? Negligente. Então aqui, esse tipo penal, em que pese, olha que legal, em que pese ele não trazer a modalidade culposa de maneira explícita, nós só conseguimos enxergar
a culpa. Nós só conseguimos enxergar a culpa. Com a leitura desse artigo 323, vocês hão de concordar comigo que o legislador quis apresentar aqui somente a modalidade culposa desse tipo penal. Veja bem, se o legislador quisesse apresentar a modalidade dolosa, ele não colocaria isso aqui, ok? Se o legislador, licença um pouquinho, pessoal, isso é muito legal, tá? Se o legislador quisesse que essa conduta, o 323, fosse praticada de maneira dolosa, ele não colocaria por indulgência. Como que ele colocaria? O texto seria assim, ó: deixar no exercício de função de incluir qualquer nome em relação ou lista para efeito de alistamento ou convocação militar. Se o legislador quisesse, se fosse o desejo do legislador, apresentar o crime do 323 na modalidade dolosa, ele não incluiria por indulgência. Mas ele incluiu por indulgência e só por indulgência, por negligência. Ele incluiu negligência e só por negligência. O legislador tirou daqui qualquer espaço para o dolo. Só ficou culpa, minha gente. Vocês não concordam comigo? Então, olha só, diante disso, nós vamos fazer uma leitura excepcional desse tipo penal, ok? Então, mesmo que não esteja expressa a modalidade culposa, eu preciso enxergar, eu só consigo enxergar esse tipo penal como sendo culposo e não como sendo doloso. Porque a negligência, ela vem da culpa, ela vem da inobservância do dever de cuidado objetivo. Vem da inobservância no exercício das suas funções, ok? A negligência, ela não advém do dolo. A negligência, ela advém da culpa, ok? Então, vamos juntos fazer essa leitura aqui comigo. Então, ó, deixar no exercício de função de incluir por negligência qualquer nome em relação ou lista para efeito de alistamento ou de convocação militar. Então, pratica essa conduta o funcionário da instituição militar, da delegacia militar de alistamento, ele deixa de incluir o nome deste cidadão, deste homem, para eventual e futura convocação num caso de guerra para a defesa do nosso país. Tá bom? A pena é de detenção até 6 meses. Vamos lá? Olha só, o tipo penal sob análise apresenta uma particularidade, qual seja, somente pode ser praticado na modalidade culposa e representa a conduta negligente do responsável pela delegacia de alistamento militar ou quem esteja no exercício desta função, de não incluir na lista de quem se apresenta, não incluir nome na lista de quem se apresenta para o serviço militar obrigatório, ok? Agora a classificação, olha, coloquei a culpa aqui, galerinha, em caixa alta em verde, diante dessa particularidade que nós discutimos aqui, tá? Então, sujeito ativo é o militar, passivo administração militar, só vemos a culpa aqui, ok? E diante desse artigo, eu quero que vocês leiam, quero que vocês pesquisem, quero que vocês pensem junto comigo. E qualquer coisinha, manda uma mensagem, manda um e-mail para nós conversarmos juntos mais sobre esse tipo penal. Elemento objetivo é a conduta, deixar por negligência, de incluir nome em lista. O elemento jurídico é a regularidade, né, na prestação de serviço militar. Sobre o que recai essa conduta? Sobre a lista, né, de efeito do serviço militar. E que momento este crime se consuma e se admite tentativa? Com a não inclusão de nome. Se admite tentativa, não. Ou ele inclui o nome, não há que se falar em crime algum, ou ele não inclui o nome em lista e o crime já está pronto, acabado e consumado. Galerinha, referente a esses tipos penais, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Agora, olha só,
nós vamos juntos responder algumas questões, tá? Deixa eu só fazer uma observação aqui para vocês. Referente a este bloco de aula, felizmente eu consegui trazer algumas questões, ok? Agora, nós temos alguns tipos penais neste bloco, crimes contra o dever funcional, que eles não são tão, assim, preferidos, vamos assim dizer, pelas bancas de concurso. Então, eu não consegui encontrar questões para trazer para vocês, tá? Da aula parte 2 e da aula parte 3, ok? Mas aí eu peço que vocês se empenhem e que vê se vocês encontram. Eu pesquisei, procurei, não consegui encontrar. Mas na nossa aula parte 1 tá tudo ok, tá tudo certinho, tá bom? Lembrem, há temas do direito penal, tanto parte geral quanto parte especial, que nós conseguimos mais questões. Por quê? Porque são temas mais corriqueiros cobrados nas bancas de concurso. E há crimes, por exemplo, na parte especial do Código Penal, que não são tão preferidos pelas bancas de concurso, então a gente quase não consegue encontrar questões. Mas bora lá para o que temos que fazer aqui, certinho? Primeira questão, galerinha, vamos lá, ó. Analise como verdadeiras ou F falsas as afirmativas relativas ao Código Penal Militar. Bora lá, galera, olha só. O oficial da Polícia Militar que for sócio de sociedade comercial, na condição de gerente ou sócio cotista de sociedade anônima, incorre em crime militar? Não, tá? Ele não vai incorrer em crime militar, não incorre em crime militar, tá bom? Próxima. Quando o policial militar, na função, exige taxa ou emolumento indevido, está praticando crime de excesso de exação? Sim, galerinha, está. Veja bem, sempre que nós falamos, às vezes, em excesso de exação, o aluno imediatamente pensa o quê? Em taxa ou emolumentos devidos, mas cobrados de maneira vexatória. Não caiam neste engano, ok? O excesso de exação, ele envolve o quê? Tanto taxa ou emolumentos devidos, como taxa ou emolumentos indevidos, tá bom? Então, incorre sim o crime de excesso de exação. Ele é caracterizado pela cobrança de taxas e emolumentos indevidos ou de taxas e emolumentos devidos, só que cobrados de maneira vexatória. Então, nós temos falso e verdadeiro, né? Próxima, vamos ver, próxima sentença, olha só. Quando o policial militar desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente, em razão de cargo ou função, e deveria ser recolhido aos cofres públicos, está configurado o crime de peculato? Imediatamente nós falamos que sim, só que não. Isso aqui é uma questão muito malvada. Essa questão é falsa. Por que que ela é falsa? Porque quando a questão fala só crime de peculato, tá falando daquele nosso peculato tradicional, ok? Peculato tradicional. O que é esse peculato tradicional, professor? É o nosso peculato furto, é o nosso peculato apropriação, tá? É o nosso peculato desvio, é o nosso peculato culposo. Esse é o peculato tradicional. E este peculato aqui, qual que é este peculato, professor? É o peculato mediante erro de outrem, ó, que recebeu indevidamente. É o peculato mediante erro de outrem. Ele tem uma capitulação diferente no Código Penal Militar. Então, no Código Penal Militar, você tem o peculato tradicional e, logo abaixo, outro artigo. Peculato mediante erro de outrem, ok? Então, ela é falsa, é uma baita de uma pegadinha essa questão. Próxima, pratica a prevaricação
O superior que deixa de responsabilizar o subordinado que pratica infração no exercício do cargo. O superior que deixa de responsabilizar o subordinado que pratica infração no exercício do cargo, pratica que crime? Prevaricação? Não. Pratica o crime de condescendência criminosa que nós acabamos de estudar. Então a nossa sequência qual é? F, verdadeiro, FF. Vamos lá então? Qual que seria então a sentença correta? Vamos lá? F, verdadeiro, FF. F, verdadeiro, F e F. Então a letra correta é a letra D, galerinha. Ok? Belezinha? Próxima questão. Vamos lá. Mais uma questão. Marque a alternativa correta. Beleza. O tenente Delta está comandando uma operação de trânsito rodoviário quando uma tia muito querida do oficial é parada. O veículo conduzido pela distinta senhora está com várias irregularidades, sem equipamentos obrigatórios e outras infrações contidas no Código de Trânsito Brasileiro. O oficial libera sua tia sem adotar qualquer providência legal. Em tese, o oficial cometeu o delito militar de... Olha, uma tia muito querida. Ele fala, ai, minha tia querida, eu não vou tomar nenhuma providência legal contra a senhora é minha tia, eu amo a senhora. O que nós temos aí? Interesse ou sentimento pessoal. Infração do dever, né? Em razão de interesse ou sentimento pessoal. Que crime que é esse, galerinha? Crime de prevaricação. Então, o tenente Delta praticou o crime de prevaricação, ok? É a letra A. Praticou concussão, de modo algum ele não exigiu nada. Excesso de exação, também de modo algum não se excedeu nem cobrou taxa no emolumento indevido. Corrupção ativa, de modo algum, né? O tenente poderia praticar alguma corrupção, seria corrupção o quê? Passiva, ok? Então nós ficamos com a resposta correta, letra A. Belezinha? Certinho? A de tia querida. Bora lá. Mais uma questão. Analise as proposições abaixo e assinale a resposta correta. Vamos lá. Vamos ver quais sentenças estão corretas para nós vermos a nossa sequência final, tá? O sujeito ativo do crime militar de usurpação de função é o civil? Sim, tá? O sujeito ativo do crime militar de usurpação é o civil. Beleza. Essa está certa. O indivíduo que, sem tê-la, alega possuir influência sobre funcionário da junta militar e por conta disso solicita dinheiro ao conscrito, a pretexto de incluí-lo no excesso de contingente. Comete o crime de estelionato? Claro que não, tá? Ele não vai cometer o crime de estelionato. Não está configurado nesta conduta o crime de estelionato. Então, certa, errada, vamos lá. Vamos marcar a sequência aqui, senão eu me esqueço. Certa, errada. 3. No crime militar de inutilização de livro ou documento, artigo 337, subtração ou inutilização de livro, processo ou documento. C. O sujeito ativo, olha aqui, se o sujeito ativo possui a guarda do objeto material, o crime será do artigo 321 do Código Penal Militar. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento de semelhante nome jurídico. Está certo ou está errado? Está certíssimo, pessoal! É aquilo que nós comentamos. Se ele possui a guarda, 321. Se ele não possui a guarda,
337, certinho, fechou, tá? 4. Tanto o crime militar de impedimento, perturbação ou fraude de concorrência, nós vamos estudar isso aqui ainda, tá? Como seu semelhante no direito penal comum, foram revogados pelos artigos 93 e 95 da Lei 8666 de 93, que institui normas específicas para licitações em contratos. Isso aqui, pessoal, errada, tá? Vocês ainda vão, nós vamos ver no próximo bloco, tá? Então, no próximo bloco, nós vamos trabalhar essa questão. O Código Penal Militar, ele trata de condutas, que ele incrimina condutas que também são reprovadas pela Lei de Licitações, tá? Então, nós temos o Código Penal Militar, né? O decreto-lei que representa o nosso Código Penal Militar de 69, que traz condutas, né, que incriminam a perturbação, a fraude, a asta pública, a concorrência, tomadas de preço, por exemplo, tá? E temos em 93 a edição da Lei de Licitações 8666, que também reprova essas mesmas condutas. E essa sentença fala o seguinte: a Lei de Licitações, por ser posterior ao Decreto-Lei 1001 de 69 do CPM, revoga as condutas do Código Penal Militar? Não revoga as condutas descritas no Código Penal Militar. Então, se não revoga, essa questão ela está errada. Então, a nossa sequência é certo, errado, certo, errado. Vamos ver? 1 e 2 estão corretas? Não. 1 e 3 estão corretas. E 2 e 4 estão erradas. É essa aqui a nossa sequência, ok? Então, a letra correta é a letra B de bola. Ok, galerinha? Com isso, finalizamos, então, a primeira parte dos crimes praticados contra o dever funcional, ok? E a mensagem que eu deixo para vocês é a seguinte: ao invés de lamentar o que perdeu, lute por aquilo que ainda possa conquistar. É isso mesmo. Nada de lumúria, né? Nada de ficar chorando aí, como dizem, pelo leite derramado. Não vamos ficar olhando para trás, não vamos ficar nos murmurando por aquilo que nós perdemos. Vamos concentrar nossas forças, nossa energia para buscarmos aquilo que está diante de nós e que nós podemos conquistar, ok? Antes de me despedir de vocês, peço gentilmente que vocês avaliem a nossa aula. Também estou à disposição, ok? Para dúvidas, para sugestões, né? Para pontos de vista em relação a todo o conteúdo que for trabalhado aqui junto com vocês, tá ok? No mais, um forte abraço, bons estudos e até a parte 2 dos crimes praticados contra o dever funcional dentro da instituição militar. Forte abraço, bons estudos e até a próxima aula, galerinha. Tchau, tchau. Clique lá.